Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. Um sistema de pistão contendo um gás é mostrado na figura. Sobre a extremidade superior do êmbolo, que pode movimentar-se livremente sem atrito, encontra-se um objeto. Através de uma chapa aquecida, é possível fornecer calor ao gás e, com o auxílio de um manômetro, medir sua pressão. A partir de diferentes valores de calor fornecidos, considerando o sistema como hermético, o objeto elevou-se em valores ΔH, como mostrado no gráfico abaixo. Foram estudados separadamente quantidades equimolares de dois diferentes gases, denominados M e V. A diferença no comportamento dos gases no experimento decorre do fato de o gás M em relação ao V apresentar. Pois bem, pessoal, o que ocorre? Pensando na equação geral dos gases, pressão vezes volume dividido por temperatura é igual a número de mols vezes constante universal dos gases. O que acontece? Como temos quantidades equimolares, tanto o número de mols quanto a constante vão se manter constantes, ou seja, não vão alterar o valor. O que acontece então é que teremos uma mudança de comportamento com relação à pressão, volume e temperatura. O que chega na relação dos gases lá. Pressão inicial vezes volume inicial divididos por temperatura inicial iguais a pressão final vezes volume final divididos por temperatura final. Pois bem, quando o gás é aquecido, sua temperatura será elevada. E isso faz com que tanto a pressão quanto o volume também se elevem. E o volume se elevando, teremos um aumento aqui no nosso ΔH. Então terá uma maior variação de altura aquele gás que tiver uma maior variação de temperatura, principalmente, que é o causado. No caso, o gás M, ele varia a altura muito mais do que o gás V. Pois bem, o que acontece? Uma outra situação com relação à temperatura é uma certa quantidade de calor fornecida a um gás, ele é equivalente a massa desse gás vezes calor específico vezes variação da temperatura. Ou também, uma outra forma melhor, capacidade térmica vezes a variação da temperatura. Bem, capacidade térmica tem a ver com o quanto calor esse gás consegue receber para um certo aumento de temperatura. Como a quantidade de calor fornecida aos dois gases é a mesma, terá maior variação de temperatura aquele que tiver menor capacidade térmica, pois esses dois aqui, nessa situação, são inversamente proporcionais para um valor aqui constante, certo? Pois bem, aquele que tem maior elevação de altura é ao mesmo tempo aquele que tem maior aumento na temperatura, ou seja, maior variação da temperatura, que no caso é o gás M. Logo, ele tem a menor capacidade térmica, ou também capacidade calorífica, ou seja, a letra E aqui como resposta. Menor capacidade calorífica. Ou seja, ele consegue aumentar mais a sua temperatura com uma quantidade de calor menor. E com isso, aumento de pressão e volume. Certo, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo. Certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.